Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia para gravar um devocional, meditação diária da Palavra do Senhor. Está aí com a sua espada, com a sua Bíblia na mão. Hoje, aqui em 2 Crônicas, capítulo 21, nós vamos ver aqui a morte, de Josafá. Ele havia falecido e agora quem assume é o seu filho Jeorão, se torna-se rei em Israel. E Jeorão aqui fez o que era mal diante de Deus, não seguiu os passos do seu pai, acabou trazendo a idolatria e influenciando Israel nesse caminho terrível, E no final nós vamos ver aí o final, o que ele acabou, como que ele acabou sendo lembrado, Se é que ele foi lembrado de alguma coisa. É tão interessante quando a gente medita na palavra de Deus, agora que a gente está em 2 Crônica, a gente está vendo esses reis, e a gente vê aqui a personalidade de vários tipos de pessoa, e através da atitude delas, o que acabou ocorrendo, E isso é bom para a gente saber, que caminho que nós devemos seguir, se vale a pena mesmo seguir o bem ou o mal, O poder está nas nossas mãos. Então que a gente venha meditar nessa palavra e Deus falar poderosamente ao nosso coração, em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O reinado de Jeorão. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão por seu primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito, de dar a ele sempre uma lâmpada a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram seu próprio rei, pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros. Com ele de noite se levantou e feriu os edomitas que os cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbna contra Jeorão, porque este deixara o Senhor, Deus de seus pais. Também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel,
e induziste a idolatria a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo e aos teus filhos, as tuas mulheres e as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam, na casa do rei, como também a seus filhos, as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. E aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas, por causa da enfermidade, morreu, com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi, sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Meu Deus, não? Que trágico fim. Jeorão e Acasias, 2 reis perversos, sucederam imediatamente aos reinados paralelos dos reformadores do templo, Asa e Josafá. Os pecados de Jeorão e de Acasias e as maldições que lhe sobrevieram foram resultado direto da aliança de Jeorão com Acabe, quase destruindo a casa de Davi. Jeorão pecou contra o trono de Davi e, em última instância, contra o Senhor. Foi amaldiçoado com guerras constantes, porque esse deixara o Senhor, Deus de seus pais. O povo, a família real e o próprio rei sofreriam. Ninguém pranteou sua morte. Bom, né? Como que a gente sempre fala, parece ser algo até chato e maçante, que talvez você que acompanha a gente já faz muito tempo, né? Que eu sei que tem uma galerinha aí boa conosco, você deve falar assim, vocês sempre falam isso. Mas é uma verdade, né? Que aquilo que a gente planta, a gente vai colher, né? Ele não teve ninguém que pranteou a morte dele ali, teve ninguém para se lamentar. Para ter saudade também, ele matou todos os irmãos dele. Imaginem que amor que a família dele tinha por ele. Vai ter quem para chorar? Matou todo mundo? Né? É terrível, né? Ele acabou cavando a própria cova, né? Mas também é consequência de uma pessoa distante de Deus, né? Só fez peso na terra, né? Fez aquilo que era mal diante do Senhor. Então, assim, eu não sei nem por que o nome dele está escrito aqui. Está escrito porque é para mostrar mesmo que... É para mostrar a decadência, né? A decadência de uma pessoa, né? Mas você sabe que quando a gente lê em Apocalipse lá, que vai ter aqueles 1000 anos e tal, depois que... O milênio, né? Mesmo depois do povo ver todas aquelas coisas, ainda vai ter gente para se rebelar contra Deus. Porque eu tava aqui fazendo esse questionamento para mim, como que pode, né? Ele não chegou a exemplo nenhum do seu pai, né? O pai dele aqui que foi... Parece que fez tudo. Né? Uma benção aqui, Josafá, né? Restaurou ali, né? A adoração a Israel, derrubou os altares. A servir ao Senhor. A servir ao Senhor e parece que... Eu acho que ele era meio revoltadinho da vida, porque... Não, só pode, porque... Só fez ele de pirraça, ele acho que tinha um ódio mortal da vida. Mas sabe o que eu penso também, o pastor falando isso agora? Eu pensei o quanto de pessoas que guardam mágoa, gente, né? Coisas mal resolvidas. Por isso que ao longo da nossa caminhada, principalmente ali quem tem muitos irmãos, né? É bom a gente tentar se aproximar e sanar ali
os conflitos. É isso, é não guardar ressentimento, né? Porque Mágoa. se você fica guardando esse ressentimento, essa mágoa, isso vai crescendo uma hora, você fica, né? Quando você vai pôr pra fora, você não vai saber administrar. Eu acho que assim, né? A nossa cultura, ela deveria aderir ali, como outras culturas, ou ali uma consulta psicológica como uma consulta normal de rotina, né? Porque é Deus que dá sabedoria para todos ali os ofícios, né? É Deus que dá sabedoria. A pessoa vai ter um dom, o dom vem de Deus e Deus vai aprimorando ali a pessoa naquela área. Então a gente sabe, muitos profissionais aí que, né? Deus dá sabedoria para entender os sentimentos um do outro. Então acho que talvez a nossa cultura, né, poderia mudar um pouquinho em relação a isso. A gente poderia ter esse hábito de consultar um psicólogo, colocar para fora, porque às vezes a pessoa não tem facilidade de falar. Tem pessoas que você mal conhece ela, já fala a vida dela inteira, né? Mas tem pessoas que para você extrair alguma coisa dela, olha, então não sei, né, o que você tá remoendo aí, o que você tá guardando, mas tenta externar isso, né? Fala com Deus, se for o caso, escreve uma carta para Deus, né? E ali depois eu tenho uma amiga minha que ela até fazia assim, ela falava que ela escrevia cartas para Deus e depois ela queimava, depois de um determinado tempo. E ali ela sentia como se Deus estivesse recebendo aquelas cartas. Então é uma coisa muito particular, né? Pra pessoa desabafar, colocar pra fora Antigamente tinha muito diário, né? As pessoas tinham mais esses diários, também dava muita confusão, né? Porque começavam ali a ler o diário da pessoa e descobriam os segredos. Mas eu lembro que houve uma época que a gente até comprava na loja de 99 quando eu era criança. Olha, gente, né? Quem é da minha época aí vai lembrar disso. Tinha nas lojinhas um diarinho com cadeadinho e uma chavinha. Todo mundo queria ter um diário para poder colocar. Hoje em dia, o povo fica aqui, eu vou escrever? O povo tem medo até de escrever no computador com um e-mail fechado, porque tem medo de alguém violar, né, a privacidade. Mas enfim, se abra com Deus, não permita que coisas venham te sufocar. Os sentimentos, né, o coração é a sede dos sentimentos. A gente sabe que o coração, quando a gente fala coração, a gente está se referindo aos sentimentos, né? Porque o coração é um órgão que não tem, como é que fala? Não é que nem o cérebro, né? Que processa as coisas e tal. Então, a gente precisa cuidar do nosso coração, com aquilo que a gente tem deixado cair no nosso coração, para a gente não chegar no extremo, né? Então, que Deus possa abençoar aí os seus sentimentos, a sua mente, as suas emoções, e que você possa ter uma vida ali mental, espiritual, tudo sadio, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e amado Pai, nós oramos, Senhor, diante de Ti, nos prostramos nessa hora para Te glorificar, ó Deus, Te exaltar o Teu santo nome, bem dizer, Senhor, a Ti que o Senhor é santo, é digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, por essa palavra que demonstra aqui, sim, Senhor, um homem que teve uma atitude ímpia, uma atitude incorreta, de não seguir os passos dos seus pais, de não adorar a Deus como o seu Senhor e fazer aquilo que é mal diante de Deus. A gente vê aqui um final terrível, mas que ao mesmo tempo traz o entendimento de que tipo de ser humano nós queremos ser, que legado que nós queremos deixar. Será que nós vamos deixar saudade no coração das pessoas? Será que a gente vai deixar um legado em vida? Que a gente possa refletir, Senhor, sobre essa mensagem e trazer o entendimento para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. E entender, Senhor, que o plano divino do Senhor é o amor, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a Ti mesmo, ó Deus. Então nos capacita, Senhor, que Teu Espírito esteja conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, dando bom ânimo para essa pessoa, Pai. Se ela está abatida, se ela está cansada, Pai, se ela não tem vigor de vida, se ela não tem perspectiva, Senhor, de dias melhores, Senhor, que o Senhor possa se revelar a ela, que ela possa se encontrar, Senhor, com o seu Criador, Pai.
e está alinhada, Senhor, aprumada, Senhor, naquilo que o Senhor tem preparado para ela, ó Deus. Eu creio, Senhor, nessa palavra, eu creio que o Senhor tem grandes coisas para entregar para os teus filhos, mas é necessário a gente ter ação, Pai, estar em movimento, né, em direção ao Senhor, ó Deus. Assim nós oramos e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a trilhar esse caminho rumo à salvação, à vida eterna. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!